Eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o parceiro e colunista, terapeuta familiar, pastor Américo, que nas terças-feiras nos ajuda a discutir os problemas que afetam a harmonia de muitas famílias. Neste Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, ele volta a falar sobre o tema, desta vez focando os efeitos da depressão no ambiente familiar. Como diferenciar os sintomas da depressão e uma simples tristeza, como perceber os sinais e os preconceitos que a sociedade ainda demonstram pelas pessoas que buscam tratamento. Como lidar com eles? É o que nós vamos tentar responder hoje. E você, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5088. Fique à vontade, esse espaço aí, claro, é todo de vocês. Seja bem-vindo, pastor Américo, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Nesse dia, de prevenção, ao suicídio, não seria, por exemplo, a fronteira final, o desespero total de uma pessoa que já vem aí no processo de depressão, que não acredita mais que a vida vale a pena? Seria mais ou menos isso, pastor? Boa noite. Sim, boa noite, querido. Sim, infelizmente é o desfecho da história, que tem um começo lá atrás. Sim. O suicídio tem várias causas. Uma das principais é a depressão, mas tem outros fatores bem interessantes. Mas a depressão, que acontece dentro do ambiente familiar, isso que nos interessa, a gente pode ver que a base está na disfuncionalidade da família, na área da tecnologia avançada, como nós temos hoje, mas o isolamento é muito grande, as pessoas não mais se tocam, não mais se sentem, não mais se conhecem. Ou seja, com a tecnologia, com a internet, com tantos aplicativos aí, cada um no seu quadradinho ali guardado. Exatamente. Quando se encontram praticamente apenas na hora das refeições e fora isso, nada mais. Nada. Então você não conhece mais o comportamento do seu irmão, do seu pai, dos seus filhos. Mudança de atitude você não observa. Então, e aí começa as pessoas viverem seus momentos de crise por algum motivo, perdas, baixíssima autoestima, e começa a desacreditar, primeiro nos próprios valores. Eu não presto, eu não sirvo, não sou amado, eu não. Segundo, perde a confiança nos que o cercam, não confia no amor dos pais, no amor dos irmãos, no cuidado, não confia. Então, essa perda de confiança leva a pessoa ao isolamento. E aí começa a perder objetivos, porque não tem o apoio, segundo pensa, porque não sente declarações de amor, toque não é mais falado, os abraços, os beijos, as palavras de encorajamento que eram dados no momento da bênção pai, bênção mãe, não existe mais. Então, verdade. Isso começa. Agora, o que mais dificulta a questão da depressão, meu amado, é exatamente os dois fatores, do isolamento e do preconceito, externo e interno. Okay. Qual é o preconceito externo? Quando alguém sabe que ele está com depressão, há um afastamento, há críticas, há termos que ferem as pessoas, que o isola mais ainda. E o outro é a própria pessoa com vergonha de dizer que está, como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse uma doença que desqualificasse. Por favor, a depressão é doença tanto quanto outras. Uma depressão cardíaco, uma depressão alta, uma diabetes, normal. Agora, pastor, por exemplo, como é que a família, que as pessoas mais chegadas, que realmente têm cuidado com aquela pessoa, pode diferenciar, por exemplo, uma tristeza comum que todos nós temos aí no dia a dia, Momentos tristes? Exato. Dias do tristes. Início de um processo de depressão que pode culminar com o suicídio. Então, a perda de objetividade, de sentido. Então, as pessoas permanecem tristes ou abatidos, independente da situação. É aniversário do irmão, é a comemoração de alguma coisa e ele não esboça essa reação. É uma tristeza permanente, diferente daquela que você chora, você se incomoda, quer um no dia outro dia já está. Outro dia está, Levanta, sacode a poeira e volta por cima. Sim. Essa não. Independente do que está acontecendo, você vê que não há mais razão de rir, não há mais motivação para comemorar. É uma despedida, Você sente realmente que perdeu a objetividade, o valor das coisas. Seria essa uma característica. Mas para isso é preciso que se conheçam mutuamente. Fulano está diferente. Fulano é uma pessoa extrovertida, hoje está introvertida. Fulano é uma pessoa comunicativa, uma pessoa hoje não está mais. Tem que haver esse conhecimento para haver parâmetros. Onde era, hoje não está. Por quê? E aí você vê que essa tristeza não é uma simples tristeza, é um princípio de uma depressão, é um princípio de um isolamento, é um princípio de desvalorização da vida.
Isso é muito fácil conhecer, desde que haja essa interação permanente, para que eu possa ver a diferença de comportamento do ontem e de hoje. Isso é fundamental na família. E a família existe para isso. Sim. Não é? Isso é fundamental que exista. Ok. Agora, pastor, por exemplo, em relação ao preconceito, você já tocou nesse assunto, né? Já é bastante difícil a pessoa, por exemplo, se expor, né, que está passando por aquela situação, por uma tristeza profunda que não tem fim, pela depressão propriamente dita, né? E se esbarra aí com preconceito em relação às pessoas aceitarem aquela situação de alguém que está procurando ajuda, né? Procurando um tratamento. Como é, por exemplo, que essa pessoa que já está enfrentando esse problema, né? Dessa tristeza profunda que não tem fim, da depressão propriamente dita, faz para enfrentar mais essa barreira que é o preconceito? É fundamental que esta pessoa busque ajuda. Pode começar e deve ser da própria casa, né? Abrir o coração com um amigo, com um parente, com alguém que o motive, que o apoie, é muito importante. O isolamento é a pior desgraça. O isolamento é você procurar a morte, porque você vai cada dia mais se retraindo e tendo vergonha de enfrentar. Quando a Bíblia diz que há poder de morte e vida na língua, está exatamente o preconceito. Quando alguém emite um julgamento, emite uma palavra, emite um pensamento, que a pessoa se sente mais ainda isolada. Sim. Agora, qual é o importante para essa pessoa que está vivendo, talvez você que está nos ouvindo hoje, está vivendo esse momento de isolamento, de vergonha, entender por que vergonha, entender que doença psíquica é tão comum como as doenças físicas. Sim. Eu trabalho com família, eu já tive meu momento de início de depressão, eu já tive. E não teve dificuldade de procurar ajuda. Isso faz muitos anos, mas eu tive. E olha que eu tenho uma vida altamente, né, agitada, uma vida, graças a Deus, muito bem, mas houve um momento em que isso parece abater sobre mim. E eu procurava razão e estava difícil de encontrar. Mas qual foi a minha salvação? Primeiro, a fé em Deus, que Sim. sabemos que Ele nos ama, que Ele assinou nossas vidas. Segundo, buscar ajuda. E aí eu pude sair daquele estágio de letargia e começar a visualizar que a vida vale a pena. É um dom de Deus que eu tenho que aproveitar, não é? E aí quando a ajuda chega, você começa a sentir-se Senhor. Deus nos fez com a capacidade de dominarmos os sentimentos, sermos Senhor deles. No momento em que a gente cede e nos tornamos escravo, eles passam a nos dominar ao desequilíbrio. E a partir daí eu sou escravo dos meus sentimentos. Aí tudo que é de ruim, eu vou somatizando e vai complicando com a minha vida. É preciso pedir ajuda. E a minha palavra de conselho a todos que nos ouvem nesta tarde, nesta hora, e se está passando algum momento desse tipo, não baixar a cabeça. Sim. Você existe, você tem valor, você tem um dom da vida, que é preciosíssima, portanto, não perca à toa. Você tem pessoas ao seu lado, você tem instituições, você tem família, não é? Se um ou dois tem alguma resistência na convivência, tem outros que te amam, tem amigos e tem pessoas voltadas para o aconselhamento, psicólogos e outros tipos que, com certeza, lhe darão a mão e lhe mostrarão a luz no fundo do túnel para a saída do problema que você enfrenta, sim. que você acha que não pode, que você acha que não vai. Claro que vai, sim. Sim. Para isso é fundamental não curvar-se, não aceitar a derrota antes que ela aconteça. Já antecipa a derrota, sim. Verdade. Você entende disso? Então, isso é fundamental para as pessoas que estão vivendo nesse momento e, com certeza, se a família fica atenta a isto, muitas vidas serão salvas dessa decisão final. Essa é a nossa palavra para eles. Ok, pastor Américo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no programa Cidade Alerta Paraíba. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais um tema de interesse de todos que lhe acompanham aqui no programa. Muito obrigado.